Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês andam? Estou aqui novamente ao vivo pelo Periscope para dar continuidade àquelas dicas relevantes de direito penal que havíamos prometido para vocês. Na data de ontem, realmente eu fiquei devendo sair. Alguns alunos meus que eu cheguei a dar aula ontem, sabe, eu peguei uma virose. Deus queira que não seja nem zika, nem a chikungunya, né? Mas estou assim bem adoentado, com febre e tal, e ontem eu não tive realmente nenhuma condição de dar essas dicas a vocês. Hoje eu ainda continuo doente, mas deu uma melhorada e para não ficar atrasado no nosso compromisso, resolvi gravar agora na hora do almoço. Também vamos ver se dá para gravar à noite, né? Algumas dicas importantes para vocês no concurso público de delegado de polícia, por exemplo, bem como outros concursos e exame de ordem. Pessoal, para quem está chegando agora, para quem caiu aqui de paraquedas nesse momento, quem começou a me seguir posteriormente, nós estamos com um projeto pelo Periscope ao vivo, né, que trata de direito penal direto ao ponto, direito penal direto ao ponto, que são dicas pontuais que eu vou dar para vocês de maneira objetiva, rápida, precisa e profunda, né, sem maiores delongas. Esse é o nosso projeto que a gente busca com esse Periscope, com essas dicas importantes para vocês. Alguns alunos, principalmente nas gravações anteriores, pediram para eu falar de alguns temas sobre crimes. Professor, fala sobre crime ímpeto, o que é crime ímpeto? Professor, trate sobre crime liliputiano. Então eu separei alguns crimes relevantes para falar para vocês e coloquei esse tema, classificação importantes de alguns crimes, certo? Tá aqui, o professor Cristiano fala muito bem de você. Grande Cristiano Lopes, meu amigo, um grande abraço para ele se ele estiver me vendo aqui, né? Vamos lá. Então eu vou falar de alguns crimes importantes, alguns, por exemplo, que eu realmente acho uma ideia nada a ver, digamos assim. Por exemplo, crime liliputiano. Pessoal, existem doutrinadores, existem pessoas que ficam criando modas, nomes diferentes para definir algum tipo de crime, o que não mede conhecimento de ninguém, né? Mas infelizmente, apesar de não gostar desses termos utilizados, a gente vai ter que falar aqui, porque pode cair na sua prova, é muito provável que caia na sua prova. Então a gente separou alguns crimes importantes e vamos começar a comentá-los agora. Vamos lá, pessoal. Primeiro crime que a gente vai comentar chama-se crime próprio. Crime próprio. Professor, o que é crime próprio? É aquele que exige uma condição especial do sujeito ativo, do agente, para praticá-lo. Repetindo, é aquele que exige uma condição especial do agente para praticá-lo, ou do sujeito ativo, que é a mesma coisa. Exemplo, professor, os crimes funcionais, por exemplo, artigo 312 a 326, que versa sobre os crimes praticados por funcionários públicos em detrimento da administração pública. Outro exemplo, infanticídio. Mais o artigo 269 do Código Penal, deixar o médico de denunciar a doença cuja notificação seja compulsória. Então, essa modalidade de delito trata-se de crimes próprios, ou seja, só essas pessoas que possuem essa qualidade especial podem praticar determinado delito. Professor, então quer dizer que uma pessoa, um sujeito comum, não pode praticar um crime funcional, por exemplo, um crime próprio. Cuidado, pessoal. Não pode. No entanto, se ela agir em concurso com um sujeito próprio, ela responderá pelo crime próprio, se souber da condição especial do sujeito próprio. Exemplo: um funcionário público convida um particular para juntos subtraírem bens da administração pública, né? Bens públicos ou privados, desde que estejam na posse da administração pública, o peculato furto. Esse particular sabe da condição especial de funcionário público. O particular responde em concurso de pessoas, juntamente com o funcionário público, pelo crime de
peculato, ou seja, o crime próprio ele pode se comunicar para os particulares desde que seja praticado em conjunto com o funcionário público e o particular tenha ciência da condição especial do sujeito próprio, que em comento é o funcionário público. Tranquilo, pessoal? Crime próprio. Vamos para o próximo. Crime impossível. Crime impossível, também chamado de tentativa inidônea. Cuidado, já vi cair em provas. Fale sobre a tentativa inidônea. O pessoal fez, que danado é isso? Tentativa inidônea. Crime impossível, que está tipificado, né, no artigo 17 do Código Penal Brasileiro. O que é o crime impossível, pessoal? O crime impossível é quando o agente se utiliza de um meio absolutamente ineficaz para praticar o fato, né, ou se volta contra um objeto absolutamente impróprio. Como assim? Veja bem. Eu utilizo de uma arma de fogo desmuniciada com o intuito de matar José. Tem como matar José com essa arma desmuniciada por disparo de arma de fogo? Não. Crime impossível. Eu mato uma pessoa, atiro contra uma pessoa que já se encontra morta. Crime impossível, certo? Professor, isso aí a gente já sabia, mas se liguem bem, pessoal, existe uma súmula nova do STJ, que é a súmula 567, agora de 2016. Súmula 567 de 2016. Professor, o que é que trata esta súmula? Pessoal, quando existia um estabelecimento comercial com sistema de segurança, de vigilância eletrônica e um vigilante no interior desse estabelecimento comercial, já existiam alguns julgados dizendo crime impossível. Por quê? Porque a consumação deste fato torna-se impossível pelo meio aplicado, ou seja, o sistema de vigilância eletrônica e o vigilante que se encontra naquele estabelecimento comercial, né, impediam de concretizar, de consumar o crime de furto. No entanto, de acordo com a súmula 567, para quem vai fazer o concurso de delegado aqui em Pernambuco, que é a banca CESP, por exemplo, com certeza irá cair essa súmula, pessoal, com certeza, súmula nova do STJ, 567, né, agora de 2016. Então essa súmula diz o seguinte: o sistema eletrônico de vigilância, bem como um vigilante presente no estabelecimento comercial, por si só, não caracteriza-se crime impossível, ou seja, a mera vigilância eletrônica e a segurança que existe naquele estabelecimento por si só não caracteriza crime impossível. Então anotem bem isso, pessoal. Súmula 567 do STF. Então vimos crime próprio com aquelas observações importantes, crime impossível juntando com a súmula 567 do STJ, pessoal. STJ, se eu falei STF, falei errado. É 567 do STJ, a colega aqui colocou 567 STJ. Se eu falei anteriormente STF, eu me equivoquei. Então estou aqui retificando. Súmula 567 do STJ, súmula recente. Tranquilo? Isso aí, Débora, 567 da STJ, perfeito. Não sei se eu falei STF, se eu falei tá errado. Foi momento equivocado aqui, ao vivo, realmente a gente às vezes tá imaginando alguma coisa e fala outra. Falei STF, desculpa. Então é STJ, certo? 567 do STJ. Pessoal, crime putativo ou crime imaginário. Já ouviram falar sobre isso? Tema que provavelmente vai ser cobrado em provas de concursos, né? Esses nomezinhos chatinhos que a gente não costuma ver na faculdade. Crime putativo ou crime imaginário. Pessoal, o que é crime putativo ou crime imaginário? Na realidade não é crime. É quando o agente imagina que está cometendo uma infração penal, mas aquela conduta praticada por ele não é crime, não há tipificação no Código Penal, ou seja, a conduta praticada por ele é um irrelevante penal. Professor, exemplo,
José pratica relações sexuais com a irmã Maria, maior de 18 anos. Ele acredita que aquele ato caracteriza-se um crime, entre aspas, de incesto. Veja, pessoal, incesto não existe no Código Penal brasileiro. O fato que ele está cometendo ali é atípico. O fato que ele está cometendo é atípico. Então, trata-se da hipótese de crime putativo ou crime imaginário. Crime putativo ou crime imaginário, que é a mesma coisa. Próximo crime, pessoal. Crime ímpeto. Já ouviram falar sobre o crime ímpeto? Vamos lá, pessoal. O crime ímpeto é aquele no qual, também chamado de crime em curto-circuito. O crime ímpeto é aquele também chamado de crime em curto-circuito. Ou seja, o agente pratica sem nenhuma premeditação, pratica de forma assodada, de forma rápida, sem pensar. Professor, como assim? Diga um exemplo. Crime ímpeto, por exemplo, é a hipótese do homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. Em que hipótese, professor? Mediante, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma justa provocação da vítima. Domínio de violenta, um abraço aí para Pedro Arthur de Carpina aqui, beleza? Então vamos lá. Mediante domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Como assim, professor? Veja, eu chego na minha residência, encontro um indivíduo estuprando minha esposa. Quando ele me vê, ele corre. Veja, cessou a agressão injusta atual ou iminente. Cessou a agressão injusta atual ou iminente. Eu corro atrás dele e efetuo diversos disparos que levam ele a óbito. Eu pratiquei um crime imbuído de violenta emoção, sob domínio de violenta emoção. Foi uma coisa ímpeta, uma coisa rápida, uma coisa que eu não consegui pensar, premeditar. Então isso é chamado crime ímpeto. Já puxando o gancho aí, pessoal, sobre o homicídio privilegiado, veio na mente agora, é o seguinte. Para caracterizar a hipótese do homicídio privilegiado, o agente tem que estar sob o domínio de violenta emoção. Repito, domínio. Professor, e se o cara tiver sob influência de violenta emoção? Conforme eu vi que aí algumas provas de concurso, se for influência de violenta emoção, pessoal, caracteriza uma circunstância atenuante, artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. Tem que ser domínio. E o último crime, penúltimo, vamos lá, que a gente vai ver hoje, né? Crime falho. Pessoal, professor, o que é crime falho? Muito simples, pessoal. Crime falho nada mais é do que a hipótese da tentativa perfeita. Como assim a tentativa perfeita? Já vi que aí em prova. Comente acerca do crime falho. O que é crime falho? Crime falho é a hipótese de tentativa perfeita, ou seja, eu pratico todos os atos executórios disponíveis que possuo para concretizar um fato e mesmo assim o fato não concretiza, não caracteriza-se. Exemplo, eu tenho um revólver calibre 38 com 6 munições, eu efetuo 6 disparos contra a vítima, atinjo 4, erro 2 e a vítima não vem a óbito, ou seja, crime falho ou tentativa perfeita. Última dica de hoje é sobre o crime exaurido. Professor, crime exaurido? Que o senhor está com novidades. Não esqueci, eu falei de liliputianos, acho que não. Então depois de exaurido a gente vai falar isso aí. Vamos lá. Crimes exauridos. O que significa crime exaurido? Pessoal, é exatamente no crime formal. Lembra do crime formal? Aquele que tem uma consumação antecipada. Ou seja, ele prevê um resultado, mas não necessita deste para consumar-se. Exemplo, extorsão, concussão, né? Corrupção passiva. Vamos dar o exemplo da concussão. Exigir, né? Vantagem devida, por exemplo, no exercício da função ou em razão dela, que é o artigo 316.
Basta o funcionário público exigir aquela indevida vantagem para caracterizar o crime de concussão. Não é necessário que ele obtenha a indevida vantagem. Quando ele vem a obter essa indevida vantagem, chama-se que o crime exauriu-se, ou seja, o crime exaurido é quando se obtém um resultado nos crimes formais. Repetindo, crime exaurido é quando há a obtenção do resultado nos crimes formais. Agora sim, a última dica. Crimes liliputianos. Crimes liliputianos. O que significa crimes liliputianos, professor? Nomenclatura que eu detesto, ou seja, pessoas ficam criando moda exatamente para o quê? Para complicar os candidatos na prova de concurso. Pessoal, liliputianos nada mais é do que contravenções penais, também chamado de crimes anões ou crimes vagabundos. Crimes liliputianos são contravenções penais, crimes anões ou crimes vagabundos. Já vi cair em prova sobre isso. Vamos supor que cai na segunda fase. Comente sobre crimes liliputianos. Cara, porra, se souber vai se dar de bem. Se não souber, realmente vai se complicar, né? O colega está dizendo Lilliput, exatamente, são uns anõezinhos, né, de um mundinho lá, um desenho, sei lá, um negócio desse. Aí criaram e inventaram esse nome, liliputianos, certo, pessoal? Então, fica a dica aí. Cadê o pessoal aqui? Arthur, alguma dúvida aí para eu responder? Cadê o pessoal? Carla é de onde? Vamos lá, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa aqui para a gente finalizar a nossa dica de hoje? Tá tudo tranquilo, entenderam? Então, a gente viu exatamente crime próprio, né? Abraço, Sérgio TJP. Grande abraço, Sérgio, meu amigo Sérgio, Carpina aqui na área, Robson da Farne, aluno extremamente preparado, Robson. Parabéns aí para você. Relação de crime putativo e crime possível. Como é que você quer que eu responda em relação à divergência sobre crime? Veja, o crime impossível, né, é ao contrário do crime putativo. O crime possível é quando o meio utilizado, por exemplo, eu não consigo chegar à consumação do fato. O crime putativo não existe nenhum delito penal. Exemplo, crime possível, eu quero praticar um crime de roubo. Não, desculpa, é homicídio, vamos citar o homicídio que é melhor. Eu quero praticar o crime de homicídio. O crime de homicídio é crime tipificado no Código Penal, certo? Mas eu utilizo de um meio absolutamente ineficaz. Isso é crime possível. Crime putativo, aquela conduta que eu pratico não caracteriza nenhum relevante penal. Beleza? Então, pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa aí? Beleza? Então, vou tentar hoje, né? Ok, valeu, Arthur, né? Arthur. Vou tentar hoje dar mais uma dica à noite. Mais um comentário aqui. A omissão se torna crime quando? Pessoal, depende. Existem crimes omissivos, a pergunta do colega, a omissão se torna crime quando? Depende. Existem os crimes omissivos próprios e os omissivos impróprios. Os omissivos impróprios são aqueles chamados comissivo por omissão, no qual há a figura do garantidor, a pessoa que tem o dever de proteção, cuidado ou vigilância, ou seja, um policial que presencia a prática de um roubo, que é o chamado assalto, né? Ele podia agir, mas não age. Por quê? Porque tem raiva da vítima. Não, deixa assaltar. O policial responderá na forma omissiva pelo crime comissivo de roubo. E existem os crimes omissivos próprios. Por exemplo, artigo 135, que é a omissão de socorro. Artigo 269, deixar o médico denunciar a doença cuja notificação seja compulsória. O artigo 244 também. Então, veja, existem dois tipos de crime. Crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios, também chamado de conduta omissiva própria ou conduta comissiva imprópria. Beleza, pessoal? Então vou agora almoçar, né? Ficou essa dica aí para vocês. Um forte abraço, a gente se encontra. Espero que eu melhore daqui para os outros dias. Ainda estou com febre e tal, mas a gente se encontra. Um forte abraço e até a próxima.